Fala, meu parceiro rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar comentando aí, nação rubro-negra, sobre a questão de um jogador que está na alça de mira do Flamengo para a próxima temporada 2023. Vamos estar batendo um papo aí também sobre a situação de amanhã, do clássico de amanhã. Flamengo e Fluminense se enfrentam às 4 horas da tarde. E aí, Pedrão, o Mengão vai de reserva, o Mengão vai de titular, qual vai ser? Vamos estar batendo um papo também sobre isso e várias outras notícias do Flamengo, então acompanha o vídeo completaço para você ficar por dentro de tudo. Se inscreve no canal, meu amigo, tem um botão vermelho aqui embaixo, aperta esse botão vermelho, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o like, beleza? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e pro jogo de amanhã, meus amigos. Já venderam mais de 50 mil ingressos, meu parceiro. Pois é, se dependesse apenas da torcida do Flamengo, todos os ingressos certamente já estariam esgotados, né? Não teria uma cadeira vazia sequer ainda no estádio do Maracanã. Entretanto, o jogo é contra o Fluminense, o estádio é dividido, todo o setor atrás do gol sul é da torcida do Fluminense. E cerca de 90% dos bilhetes foram vendidos para rubro-negros, para torcedores do Flamengo. Apenas 10% da torcida do Fluminense comprou os bilhetes. Até agora, apenas 5 mil ingressos foram vendidos para o setor sul, para o setor destinado para a torcida do Fluminense. Ou seja, vai ser um jogo como se fosse uma partida contra o Flamengo e um time que não é do Rio, né? Um time que não seja o Fluminense, que só tem direito a 10% da carga, naturalmente, quando joga como visitante. A única exceção é o Fluminense, mas o Fluminense, repito, comprou apenas 5, né? A torcida do Fluminense tá desanimada, ele mesmo. Aí depois chama a torcida do Flamengo de modinha. Não, porque a torcida do Flamengo é modinha, a torcida do Flamengo é isso, aí tá lá, ó, né? Vai botar 45 mil da torcida do Flamengo, 5 mil da torcida do Fluminense. Um bando de modinha. Foram eliminados agora, não quer ir no jogo. Vou zoar ainda meu vizinho vai. Se meu vizinho é fanático pra caramba, ele vai no jogo. Mas a torcida dele, infelizmente, é modinha e não vai no jogo. Gente, Pedrão, Flamengo vai poupar, qual vai ser? Agora só vai botar o titular na Libertadores, na final da Copa do Brasil. Gente, não tem como o Flamengo fazer isso. O Flamengo vai ter que dar ritmo para esses caras. Esses caras vão jogar. Eu sei, tem data FIFA, né? Arrascaeta foi convocado, Varela, Pulgar, Vidal, Pedro, Everton Ribeiro. Entretanto, vai ter um período de 10 jogos, meus amigos. 10 jogos não, perdão. De 10 dias sem jogos. Por conta da data FIFA. Então vai ter esse jogo, ó, vou até abrir aqui o calendário, vai ter esse jogo aqui contra a equipe do Fluminense, que é um clássico, né, amanhã, dia 18, e o próximo jogo do Flamengo é só dia 28, 10 dias depois, dia 28, contra o Fortaleza, na casa do Fortaleza, às 7 horas da noite, horário de Brasília, no estádio do Castelão. Ou seja, vai ter um longo período para esses jogadores se recuperarem, vai ter um longo período para esses jogadores, né, treinarem com o Dorival, recuperar outros jogadores como o Rodrigo Caio, enfim. Então dá para jogar o time titular amanhã. E também não pode deixar os caras muito assim, não joga, porque depois perde ritmo, mas vai ser um problema para as finais que o Flamengo vai ter pela frente contra Atlético Paranaense, contra o Corinthians. Então amanhã, informação confirmada pelo Globoesporte.com, escalação completa, time titular do Flamengo para o Clássico, assim como eu queria, ainda mais por ser um Clássico contra o Fluminense. No gol, Santos, Rodinei na lateral direita, dupla de zaga, Davi Luiz, Léo Pereira, lateral esquerda, Felipe Luiz. Dupla de volantes, Thiago Maia e João Gomes, dupla de meias, Everton Ribeiro, Arrascaeta e dupla de atacantes, Pedro e Gabigol, força máxima, 100% contra a equipe do Fluminense. O Flamengo venceu o Fluminense no primeiro turno, 2-1, foi um jogo muito sofrido, o Hugo Neneca estava falhando, mas teve uma grande atuação naquela oportunidade, ainda com o Paulo Souza. O Flamengo
recuou, fazia tempo que eu não vi o Flamengo recuar daquele jeito, mas o Flamengo segurou e ganhou o jogo naquela oportunidade contra o Fluminense, o clássico contra a equipe do Fluminense. Então, volta à frente. Nos últimos tempos recentes, o Fluminense tem levado vantagem em relação ao Flamengo. Então, o Flamengo precisa recuperar essa hegemonia e voltar a vencer de forma corriqueira as partidas contra o Fluminense. Até para já cravar de vez uma vaguinha ali direta na Libertadores. Eu sei que campeão fica muito difícil, são 9 pontos, né? Mas pelo menos fica ali no bolo, né, da Libertadores, pelo menos para garantir essa classificação na Copa Libertadores da América via Campeonato Brasileiro, meus amigos. Beleza? Vamos estar passando aqui para o próximo assunto. Vamos estar falando sobre a questão do João Gomes. A gente já conversou, o jogador renovou o seu contrato com o Flamengo. E uma curiosidade dessa situação aí, segundo a ESPN Brasil, o Flamengo mudou o seu estilo de negócio para renovar com o João. O clube não ultrapassava o aumento de salário 3 vezes acima do atual. Com o João Gomes isso mudou, até porque o volante vai ganhar 5 vezes mais do que ele ganhava. Ele ganhava cerca de 50 mil reais, passou para 250 mil. Só em comparação, o site Goal coloca aqui, o salário do João Gomes vai ser superior ao salário do André, do Fluminense, e do Danilo, do Palmeiras. Tá? Vai ter um salário maior do que esses dois jogadores, que também são tratados como jovens promessas aí, né? Jovens promessas aí da volância do futebol brasileiro, que em breve devem estar presentes aí na seleção do Brasil, na seleção brasileira. Vamos estar passando para o próximo assunto, mas antes, meu velho, dá aquela moral de sempre, né? Se inscreve no canal, o botão vermelho aqui embaixo, aciona o sino, amassa o like que é importante e vambora para as próximas notícias do Flamengo. Informação da Raíssa Simplício. No Flamengo, desde o meio de 2021, Davi Luiz já assumiu o papel de liderança dentro do vestiário muito rapidamente. Agora, em boa fase, o zagueiro é um dos jogadores com mais voz ativa no elenco. O interesse da diretoria é de que o jogador é a renovação de contrato. Então o Flamengo tem interesse na renovação de contrato do Davi Luiz e deve, em breve, renovar o contrato desse jogador que vem se mostrando muito importante para o Flamengo. Não só em questão extracampo, liderança, coisa e tal, mas também na questão técnica, né? Davi Luiz estava sendo muito questionado, eu mesmo questionei, mas entrou o Dorival, virou a chavinha, tá jogando pra caramba aí na defesa titular do Flamengo. Vamos estar passando pro próximo assunto, meus amigos. Mais um motivo pro Flamengo construir o seu estádio, né? Tá aqui na minha frente. Segundo Jorge Nicola, o Flamengo, em jogos, tem ficado com cerca de 44% da receita bruta do Maracanã, ou seja, menos da metade do dinheiro de bilheteria vai para o Flamengo, apenas 44%. No Campeonato Brasileiro, o clube gerou 32 milhões de reais e ficou apenas, sabe com quanto? Com 14 milhões de reais nas partidas que atuou como mandante. A critério de comparação, nos casos do Corinthians e do Palmeiras, mais o do Palmeiras, né, que de fato o estádio do Palmeiras, o Corinthians está pagando aí não sei quantas vezes. No caso do Corinthians, eles ficam com 64% da bilheteria. No caso do Palmeiras, eles ficam com 75% da bilheteria. Então, mais uma questão, mais uma situação que leva o Flamengo à construção do seu estádio. Tá rolando, tá viralizando um vídeo aí do Insta Verde, né, que ele é torcedor do Palmeiras, tem canal no YouTube também, vocês devem conhecer o Fernando, e ele fala o seguinte: se o Flamengo construir o estádio, acabou, e acabou mesmo. O Flamengo já tem o melhor elenco do futebol brasileiro e da América do Sul, vai ser mais forte ainda, porque a única receita que talvez o Flamengo tenha menos em relação aos outros clubes, como o Palmeiras, o São Paulo, que tem o Morumbi, é a questão da receita da bilheteria dos estádios. E a nossa torcida é monstruosa. A nossa torcida lota tudo que é jogo. Imagina um estádio para 100 mil pessoas, 100 mil, 110 mil pessoas, e o Flamengo ficando com cerca de 75% da bilheteria. E todo jogo isso, 100 mil. Imagina quanto o Flamengo vai faturar com isso. Fora os patrocinadores, naming right, porque o Flamengo não pode
colocar patrocinador no Maracanã. Né? O São Paulo pode no Morumbi. O Palmeiras pode lá no Allianz Parque. O Flamengo não pode botar no estádio. Não estou falando na placa de publicidade. No estádio. Imagina tudo isso somado às bilheterias enormes. Que vai ser absurdo o faturamento do Flamengo. Vai crescer ainda mais. Né? Então, nesse ponto, o Flamengo ainda perde. E na gestão... E eu já disse aqui. Se o Landim construir o estádio do Flamengo, ele se torna o maior presidente da história do clube. E aí... Ele vem caminhando para isso, mas para mim ainda não é, tá? Ele chega à 13ª final da sua gestão, a 3ª final de Libertadores da sua gestão, que é muito, né? Mais outros dirigentes conquistaram Libertadores, ganharam o Mundial, ganharam Brasileiros, então acho que ele tem que caminhar mais um pouco. Agora, a situação do estádio para mim derruba tudo. Deu o estádio, construiu, lutou pelo estádio do Flamengo. Para mim, ele se torna o maior presidente, indiscutivelmente, da história do Flamengo. E ele sabe disso. Ele tem consciência disso. Flamengo, Atlético Mineiro e times da Arábia disputam a contratação de meia do Internacional. E eu falo dele, é do Edenilson, meus amigos. Pois é, a gente já havia comentado mais cedo sobre a situação do Edenilson. E agora, além do Flamengo, Atlético Mineiro e clubes da Arábia também estão interessados na contratação desse jogador que já foi para a seleção brasileira. Não tem chances claras de ir para a Copa, a gente sabe, 32 anos de idade, mas que está no radar do Flamengo aí, segundo Jorge Nicola, para a próxima temporada. Tu aprova a vinda do Edenilson? Deixa aí nos comentários. Meu querido, tamo junto, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, valeu, saudações de Brunegras.